Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aqui para Cultive acerca da redação do Enem. Nesta aula, ou melhor, nessa sequência de aulas que nós teremos, nós vamos entender como funciona cada parte da tua redação. E o melhor, a gente não vai só aprender isso de forma teórica, de forma, enfim, sem exemplo. Nós partiremos de um texto 960 na redação de 2021, tá? Na proposta de 2021, e nós vamos partir desse exemplo para nós entendermos o que temos que fazer em cada parte do texto. Serão aulas muito legais e muito elucidativas. Pedro, por que você não pegou uma redação nota 1000? Porque a redação nota 1000, ela tem um negócio que eu vou chamar de glitter. Então ela tem frescuras a mais, que levando em consideração que nós estamos falando de uma estrutura básica da redação do Enem, por hora nós não iremos nos preocupar. Por enquanto, não é o nosso foco, tá? Não é colocar frescuras no texto, é fazer o texto, que é muito mais interessante por enquanto. Tudo bem? Certo? Vamos lá então? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coraçãozinho de vocês, tá? Nós estamos falando aqui de um texto em cima da proposta de 2021. Que proposta é essa? Era invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Essa proposta, o problema em questão era basicamente, olha, algumas pessoas, algumas não, né? Algumas milhões de pessoas não têm o registro de nascimento, não têm a certidão de nascimento, e, por causa disso, elas infelizmente não têm acesso a algumas coisas. Por exemplo, saúde, não tem acesso à educação porque não pode ir para a escola, não tem acesso à carteira de trabalho. Certo? O que você precisava fazer? Você precisava falar sobre isso, desenvolver um texto provando essa problemática, me convencendo de que existe essa problemática. Essa problemática é um problema relevante que a gente precisa realmente falar sobre, certo? A ideia era essa. Pedro, como que eu chegaria a essa interpretação? É a nossa aula anterior, certo? É a nossa aula passada, a gente fala sobre isso. Se você não sabe como ler o teu tema da forma correta, volta na aula e dá um bisu, beleza? Certo. Basicamente, o que vocês têm que ter em mente para fazer um texto da redação do Enem, certo? Vocês precisam entender que o texto de vocês ele vai ser composto por 4 parágrafos, beleza? Pedro, mas eu posso fazer com mais ou com menos? Pode, tá? Você pode fazer com mais ou com menos parágrafos. No entanto, o que eu quero que vocês guardem no coraçãozinho de vocês, tá? Não é porque você pode que você vai. Pensando nas redações 960, 980, nota 1000, a grande maioria, tá? A imensa maioria trabalha com 4 parágrafos. Por quê? Porque é mais fácil ganhar nota com 4 parágrafos. Então, em um texto com 4 parágrafos, é mais simples o processo de escrita, o processo para ganhar nota nas 5 competências do Enem. Dessa maneira, o que eu quero que vocês tenham em mente, beleza? A gente vai trabalhar com esses 4 parágrafos. Existem redações nota 1000 com 5? Existem, certo? Com 6 parágrafos. Existe texto 900 mais com 6? Existe. No entanto, a gente trabalha com 4 por ser mais fácil. Em essência, nós vamos ter 3 grandes partes na nossa redação: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que eu quero que vocês guardem, tá? O primeiro parágrafo da redação é a introdução, é o foco central dessa aula aqui. O desenvolvimento ele vai ser dividido no segundo parágrafo e no terceiro. Não quer dizer que necessariamente o segundo e o terceiro vão dialogar, tá? Que eles vão estar falando sobre o mesmo argumento. Você pode fazer argumentos separados, não tem problema nenhum. O ponto é, a parte do desenvolvimento, o desenvolver de fato o teu tema e tua tese, que vão ser apresentados na introdução, vocês vão fazer no segundo e no terceiro, tudo bem? E a conclusão é o nosso 4º parágrafo.
Pedro, beleza, isso eu já sabia, mas o que você tem de diferente para me falar? Eu quero que vocês percebam um negócio, tá? Existe no Enem a ideia da estrutura básica, que é o que a gente vai conversar, e existe exigências de cada parte do texto de vocês. O que eu quero que vocês tenham em mente? Em essência, a introdução de vocês tem que ter, acima de tudo, o tema muito bem claro e a tese de vocês, ou seja, o posicionamento de vocês acerca daquilo. O que é importante vocês terem em mente? Por que é importante vocês guardarem isso? Se a introdução de vocês não trouxer o tema de forma clara, se vocês fizerem uma introdução meia boca, sem apresentar claramente o tema, ou sem até mesmo repetir o tema, vocês perdem automaticamente 80 pontos na competência 2. Automático, assim, ó, pá, perdeu, não tem como recuperar. Se você faz uma introdução meia boca, se você faz um desenvolvimento meia boca, ou se você faz uma conclusão meia boca, que é o que a gente vai chamar de parte embrionária, já era, 80 pontos tirado, assim, pá, automaticamente. Então o que eu quero que vocês tenham em mente? Acima de tudo, acima de repertório, acima de pista, acima de qualquer coisa, a introdução precisa apresentar o tema de forma clara e apresentar a tese, que é o posicionamento de vocês. Eu preciso ver posicionamento ali em cima. No desenvolvimento, nós temos uma exigência também. Não me importa teu repertório, não me importa o quão chique você escreva. Se no desenvolvimento não tiver argumentação, você vai perder automaticamente 80 pontos. Você perde automaticamente, já era, assim ó, pá, cortaram. Então o que eu quero que vocês guardem, tá? Acima de tudo, na introdução, tema tese, no desenvolvimento, a argumentação. Por isso que a argumentação ela é muito mais importante do que só o repertório. O repertório pelo repertório, ele é nada dentro da redação do Enem. Agora, um repertório bem casado com um argumento bem feito, meu, é o suprassumo, é sensacional. E a conclusão, Pedro? A conclusão é o fechamento. A forma mais fácil que eu explico essa parte de fechamento é: o texto tem cara de final? Parece que você está finalizando o teu texto? Parece de fato que é a finalização de uma linha de raciocínio construída? Ou seja, eu olho para a tua conclusão e eu penso, beleza, o texto acabou? Então você está fazendo certo. Então tá bonitinho. Tem métodos para fazer isso, a gente vai conversar na aula sobre conclusão de fato, a gente vai falar sobre isso, então podem ficar bem tranquilos, beleza? Em essência, pensando de modo geral, o texto de vocês é isso, é essa introdução, primeiro parágrafo, acima de tudo, tema e tese, o desenvolvimento é o segundo e terceiro parágrafo com o foco na argumentação e a conclusão é o quarto parágrafo de vocês, sendo esse fechamento, certo? De boas? Beleza. Agora a gente vai pensar como fazer isso dentro da redação pensando em nota, né? Pensando em adquirir nota. Qual que é a melhor estrutura possível, certo? Olhando para os últimos anos, tá? Olhando para desde quando a Argumenta nasceu, eu diria que a Camila é uma das pessoas que aperfeiçoou a técnica. Pegou a estrutura que a gente passa, pegou aquilo que a gente ensina e, aplicou bonitinho, perfeitamente. Outros alunos já fizeram isso também em outros momentos. Talvez eles apareçam aqui no nosso curso, enfim, talvez não. Mas, enfim, vamos entender o que ela faz. Vamos ler esse primeiro parágrafo nesta aula e vamos procurar entender exatamente o que é cada uma dessas frasezinhas aqui e por que elas existem, certo? Acompanhe aqui comigo. Segundo a filósofa Hannah Arendt, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Nesse sentido, a invisibilidade causada pela ausência do registro civil no Brasil atual se porta contrariamente à ideia de Arendt, ao visualizar que diversas garantias, infelizmente, não são acessadas pela falta de documentação pessoal. Logo, a desigualdade racial, como efeito de um processo histórico, e a baixa escolaridade são dinamizadores desse estigma. Certo, Pedro? Não entendi. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, na primeira frase, na primeira oração, no primeiro período,
nós temos a afirmação dela acerca do que a Hannah Arendt falou. Isso daqui é o que a gente chama no Enem de repertório sociocultural, tá? Pedro, por que isso é importante, tá? A gente vai fazer o repertório sociocultural como uma forma de abrir o texto, justamente para tentar já ganhar nota na competência 2, para a gente ganhar nota de produtividade de repertório. Ao mesmo tempo, é uma forma de a gente mostrar um certo conhecimento daquilo que a gente está falando. O que é bacana, o que é interessante. É uma estratégia válida de abertura. O ponto é, essa parte de repertório sociocultural aqui, ela não demanda necessariamente criatividade, tá? Pedro, como assim? Olha que bonito a fala dela e tal, que ela escolheu. Então, tem um negócio aqui para contar para vocês, tá? Esse repertório aqui, ela deve ter usado pelo menos umas 20 vezes. Em 2020, inclusive, quando ela fez a prova, ela tirou 940 e ela usou o mesmo repertório para abrir. O mesmo repertório para abrir. Então, assim, não é um repertório que ela pensou na hora. Tipo, veio a ideia do nada na hora. Não, ela já vinha treinando este repertório. Era o único que ela tinha? Certamente que não, mas foi o que ela quis usar. Perfeito. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Essa ideia de repertório de abertura aqui não é para ser um parto. Não é para ser algo mega complexo, não. É para ser algo que vocês já vêm usando ao longo dos textos. Pensando no dia da prova, né? Pedro, eu estou começando agora, o que você me recomenda? Existe um negócio chamado repertórios padrões. Tá tudo bem usar esses repertórios. Pedro, mas meu professor, minha professora falou que são repertórios clichês. Clichê para quem? É clichê para o professor, que lê aquilo 20 vezes. Para o aluno talvez não seja necessariamente clichê. O importante do repertório, e isso vocês precisam guardar, é o quão bem vocês usam esse repertório. É o quanto esse repertório faz sentido para o texto de vocês. Não necessariamente a criatividade do repertório. Claro, para um texto nota 1000, um repertório criativo faz diferença? Faz, é óbvio que faz. Mas para textos 960, não existe essa de repertório criativo. A gente vai ver isso com mais calma em outros textos, tá? A gente vai conversar sobre outros textos mais pra frente. Enfim, usou o repertório. O que tem que fazer agora? Agora a ideia é você entrar no tema, é você ir para o teu tema, o tema da prova em si. Repara só, nesse sentido, vamos pegar aqui, nesse sentido, a invisibilidade causada pela ausência do registro civil no Brasil atual, o que é isso? O tema. É o tema em específico. O tema era invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania. Era para falar como a falta do registro civil causa invisibilidade. A invisibilidade causada pela ausência do registro civil no Brasil atual se porta contrariamente à ideia de Arendt. O que é isso, gente? É a nossa amiga Camila entrando no tema e fazendo a relação entre o que ela acabou de citar, que é a nossa Hannah Arendt, com a temática em específico. Gente, isso daqui é sensacional. Essa relação vocês vão poder chamar também de oração de conexão, que é uma conexão entre o que foi citado e a tua temática em específico. A forma que ela quis fazer foi aqui mais pra frente, de boas. Normalmente a galera faz o quê? No entanto, a ideia de Arendt não é vista na prática, pois a invisibilidade causada pela ausência do registro civil no Brasil atual se porta contrariamente à sua ideia. Então a galera faz ali, de fato, uma oração de conexão logo após a afirmação. Tudo bem, tanto faz, o importante é fazer essa relação. Por quê? Porque olha só, ela volta para o tema. Ao visualizar que diversas garantias, infelizmente, não são acessadas pela falta de documentação pessoal. Além disso, quando você faz essa relação, você já mostra
um uso inteligente do repertório. É isso que faz um repertório ser bom ou ruim. É o quanto você usa ele dentro do seu texto. É o quanto ele coopera de fato para a construção da sua linha de raciocínio. No nosso caso aqui, por enquanto ela só usou a Hannah Arendt. Então ela precisa fazer essa relação entre Hannah Arendt e a temática em específico. O que está em azul aqui é o nosso tema. Pedro, cadê a tese? Então, deixa eu te falar um negócio. A tese tá junto aqui. Pedro, como assim tá junto? Reparem, ela tá fazendo uma relação entre repertório e temática de forma opinativa. Ela está opinando sobre isso. Porque quando ela fala se porta contrariamente à ideia de Arendt, nós temos aqui uma opinião. Ao visualizar que diversas garantias, infelizmente, isso também é juízo de valor, também é opinativo. Então, nesse trechinho azul, nós temos o quê? A opinião dela aparecendo já. Pedro, mas ela não teria que escrever necessariamente é um problema? Ela poderia, mas ela não quis escrever. Porque ela sabia que o infelizmente, por enquanto, já carregaria essa tese dela, já carregaria essa expressão de opinião dela. Mas ela, não satisfeita, ela faz mais. Logo, olha aqui no final. Logo, a desigualdade racial, como efeito de um processo histórico e a baixa escolaridade, são dinamizadores desse estigma. Nós temos mais um momento de reforço em relação à tese dela, mas esse trecho em rosa, ele é mais do que isso. Ele é mais do que uma parte opinativa, que é importante sim, tá? Ele é aquilo que a gente vai chamar, na redação do Enem, de pistas ou de adiantamento. Adiantamento do quê? Do que vem depois, do que vai aparecer depois. Então esse trecho em rosa aqui é um adiantamento do que vai ser falado no argumento 1 e no argumento 2. Pedro, como que você sabe disso? Logo, a desigualdade racial e a baixa escolaridade são dinamizadores, são influenciadores, são mantenedores desse estigma, desse problema em questão. Que problema? O problema da invisibilidade causada pela ausência do registro civil. Então, para ela, desigualdade racial e baixa escolaridade é o que mantém o tema que a gente está falando sobre. Claro que ela precisa falar disso, então o argumento 1 dela precisa ser sobre desigualdade racial e o argumento 2 precisa ser sobre baixa escolaridade. Isso daqui, essa parte final da introdução de vocês, ela é fundamental. Existem redações que não fazem ela, existem sem dúvidas, porém, pensando nesse momento inicial, tá? Pensando nesse momento inicial de treino e tal, eu acho que é muito importante, porque é justamente uma parte que vai favorecer a tua competência 3. Não quer dizer que necessariamente você vai garantir a nota máxima na C3. Não é isso que eu estou te prometendo. Porém, é uma parte que te ajuda a manter uma nota um pouquinho mais alta na competência 3. O que é bacana, o que é interessante, certo? O que eu quero que vocês tenham em mente? Qual a estrutura final, então, de uma introdução da redação do Enem? É muito simples. Ela tem um momento de repertório. Esse repertório, como a gente já conversou, ele pode ser clichê ou não. E digo mais, tá? Ele pode ser a afirmação de um filósofo, de um sociólogo, de um historiador. Pode ser uma área do conhecimento que você está aprendendo em geografia, em filosofia, enfim. Pode ser um período histórico, pode ser um filme, uma série, uma música. Pode ser, que nem aqui, a afirmação de alguém, né? Uma afirmação solta. Pode ser um livro de literatura, pode ser um poema, pode ser uma escola literária, pode ser um acontecimento que rolou com alguém. Pode ser, basicamente, qualquer coisa, tá? Desde que parta de um princípio muito especial, que dê para rastrear, que dê para chegar nisso, que é aquilo que a gente vai chamar de repertório legítimo, que é um repertório que existe. Se eu consigo chegar naquilo que você está me falando, beleza, só alegria, só comemoração. Certo? Fizemos o repertório. O que é importante ter? É você ir para o teu tema e para a tua tese, certo?
É você afirmar para mim acerca do tema e você falar para mim sobre o seu posicionamento. Só não esqueçam de uma coisa, tá? Eu vou até fazer de outra cor aqui. Façam uma oração de conexão, justamente para poder fazer uma ponte entre repertório e o tema em questão. Senão vai ficar jogado e aí não é bacana, aí não é legal. E por fim, a gente tem o quê? As pistas, tá? A gente tem a construção das pistas do que vem depois. Pedro, como que eu vou saber o que vem depois? Então, a gente planeja a redação, né? A gente não só recebe a redação e só vai fazendo. Tem que planejar suas ideias, pelo menos alguns tópicos anteriormente, para você poder montar o teu texto, certo? Enfim, pensando no primeiro parágrafo, nós temos essa construção aqui bonitona. Nós temos repertório, oração de conexão, tema tese e as pistas no início do argumento 1 e do argumento 2 de vocês. Certo? Pedro, tem variações isso daqui? Tem, às vezes as pistas pode ser a pista da tua solução, da existência de uma solução. Às vezes você faz a oração de conexão, que nem ela fez aqui, né? Você faz mais na metade ali do teu primeiro parágrafo. Porém, em essência, a grande maioria dos textos vai trabalhar dessa forma aqui, certo? Bom, para essa aula era isto. Se ficar qualquer dúvida, pode mandar aqui embaixo, que vai ser um prazer te ajudar. Vai ser um prazer te clarear as ideias para poder te ajudar a montar esse textão. Nas próximas aulas a gente vai falar de desenvolvimento e de conclusão, porque o desenvolvimento do Enem ele é especial em certo grau e a conclusão também é especial, certo? Muito obrigado pela sua atenção. Siga as redes sociais da Cultive no Instagram, @Cultive, no TikTok, @Cultive também. E aqui também no YouTube, se inscreva se você gostou da aula também, deixe um like. Siga a gente nas nossas redes sociais, em todas elas é @argumentamais, que vai ser um prazer te conhecer. Muito obrigado e bons estudos!